E aí, pessoal, a ideia hoje é falar sobre aquecimento. Esse ano a gente passou por um período de bastante frio, aqui no principalmente sul e sudeste no Brasil, e os aquecedores trincaram, literalmente, alguns deles, né? Então, quem não tinha aí bons aquecedores, bons termostatos, sentiram o frio este ano, né? Quem está no Nordeste, no Norte e Nordeste, deve ter usado muito pouco, né, seus aquecedores, salvo alguns casos, mas quem está aqui no Sul, no Sudeste, precisou tomar bastante cuidado aí com o frio. Eu resolvi gravar esse vídeo para contar aí três coisas que aconteceram aqui no aquário, né, comigo nesse período e que me chamaram bastante atenção, né? E aí é a tal história, né? A experiência que serve para um, o aprendizado que serve para um pode servir para outros também. Quais são essas três coisas, né? Então, a primeira foi um erro meu, né? Aliás, é um erro muito comum, né? E que eu cometo ele até há muitos anos. Essa não é uma das três coisas, mas é para chamar a atenção, né? Eu costumava ter um termostato, um aquecedor no meu aquário. Eu tinha um aquecedor bastante potente, né? E então eu só tinha um, era suficiente aí para aquecer meu aquário. Ele fica num ambiente fechado, não é muito frio. E aí acontece que nos primeiros dias do frio do inverno deste ano ele queimou. E eu recebi alerta, né? Eu tenho um controlador do aquário, eu recebi um alerta que a temperatura estava caindo. Eu falei, pô, mas o aquecedor está ligado. Eu olhava no controlador, a tomada estava ligada. E o aquário esfriando. Aí eu fui checar o termostato, ele estava queimado. Eu tinha um de reserva, né, que era mais fraco, coloquei lá, resolveu por aquela noite, no dia seguinte eu fui comprar um novo. E aí comprei um termostato, né? Comprei um termostato de 300 watts, meu aquário tem mais ou menos 600, 650 litros, é abaixo do que precisa, do que normalmente precisa. Geralmente a gente calcula nos lugares que não são muito frios, aí mais ou menos 1 watt por litro, né? Essa é mais ou menos uma regra. Mas como aqui, né, ele fica numa sala fechada, né, não chega a esfriar tanto, né, dentro da casa, eu costumava usar um termostato desse de 300 watts e era bem suficiente, né? Eu mantenho no inverno, até por uma questão também de economia, a temperatura, eu abaixo um pouco a temperatura do aquário, mantenho ela perto dos 25. E no verão, né, para ter uma eficiência melhor do chiller, né, e também uma certa economia de energia, que hoje em dia é muito importante, sempre foi, mas hoje mais do que nunca, eu mantenho por volta de 26, 26,5. Então, trabalhando com 25, aquele de 300 watts dava. Mas esse é o primeiro erro, né, que eu cometi, porque o ideal sempre é a gente, se possível, ter um backup dentro do aquário. Eu tinha um termostato de reserva, menor, mas o ideal é a gente, se possível, ter dois, porque quem tem um não tem nenhum, né? E acabou queimando. Felizmente eu percebi, né, como eu tenho o Apex, né, que eu uso aqui para controlar o meu aquário, para gerenciar, eu consegui perceber. Bom, enfim, fui lá, comprei, e aí eu cometi o segundo erro, né? Aí foi um dos três problemas aí que aconteceram. O que acontece? Como eu já falei, né, eu tenho esse controlador, né, tenho o Apex, que você pode usar Apex, Aquarino ou Coel, enfim, tem outro. Hoje em dia já surgiram outros controladores de temperatura, não importa. Importa que se você tiver um controle de temperatura, você está mais seguro do que só o controle dos termostatos, né? E aí, o que aconteceu? Eu peguei, comprei um termostato, né? E aí eu programei a temperatura dele aqui por volta, né, de 25 graus, naquele mostradorzinho, né, naquela escalinha. E aí eu percebi, depois pelo controlador do Apex, né, que tem lá a sonda de temperatura, eu percebi que ele não estava chegando nos 25. Ele estava ficando em 23,8, no máximo 24 graus. Eu falei, caramba, o que está acontecendo? Será que o aquecedor não está sendo suficiente, né? E aí eu fui ver, né, o termostato eles têm uma iluminação, eu fui ver que, embora o aquário estava com 24 graus, a luz do termostato estava apagada, né? Eu falei, caramba, será que queimou, né? E não, ele não tinha queimado. Simplesmente eu coloquei a programação aqui de 25, 26 graus, aproximadamente 26 graus, só que, em geral, né, esses controles aqui eles não são
muito precisos. Tá? Então, como eu tenho um controlador, né, que ele tem uma sonda de temperatura e ele monitora essa temperatura ligando e desligando o equipamento, né, através da tomada desse controlador, o certo, né, e isso é uma coisa que eu já fazia antes, foi bobeada minha mesmo, porque assim, fui lá, queimou o termostato, eu botei a temperatura e liguei. Né. O certo é assim, eu colocar no máximo, põe 28, 29 graus, 30, não tem problema. Vamos voltando, melhor colocar aí 28, perto de 28. Por quê? Porque se o teu controlador falhar, pelo menos você tem aqui uma segurança, né, do controlador aqui do termostato, que embora não seja tão preciso, você não extrapole aí 27, 28. Mas o certo é você colocar um pouco acima, né? Põe aí 27, 27,5, 28 e deixar que o controlador que você tenha, seja Coel, seja o que for, mantenha ali a temperatura nos 25, 26, o que você deixou, tá bom? Esse foi o meu primeiro erro. Bom, aliás, foi o segundo erro, mas foi o primeiro problema que eu tive. Aí, passado uns dias, né, acabou a energia do meu aquário, né, e acabou a energia, aliás, acabou a energia da casa, né, maravilha. Eu tenho aqui no break, a vida que segue, eu estou aqui monitorando, tudo bem. E a hora que voltou a energia, falei, beleza, tudo certinho e tal. Dali a pouco, tudo funcionando, caiu a chave, né, da energia da casa. Falei, bom, o que aconteceu? Né? Comecei a procurar daqui, procurar dali. E no final eu descobri o que aconteceu. O termostato, né, que eu tinha. Aí eu já estava com 2 termostatos, né? Porque assim, depois daquele primeiro problema, né, eu falei assim, eu não vou ficar com um termostato de reserva fora do aquário. Eu liguei 2 termostatos. Um dos termostatos, né, que é um termostato de vidro, ele quebrou. Quebrou do nada, né? Então assim, o termostato estava funcionando tal, mas ele se partiu. Não sei exatamente porquê, o que aconteceu, mas o fato é que entrou em curto, tá? E ele entrou em curto e deu uma descarga, né? Fez um curto, né? Deu uma descarga ali na água, não na água necessariamente, mas ele fechou um curto e acabou desligando o relógio da casa, né? O quadro elétrico que a gente tem aqui, um DR, né? Que é aquele protetor de surto. Assim, não deu nenhum problema para o aquário, né? Ele justamente desarma justamente para não dar choque em ninguém e tal. Isso aí não aconteceu. Mas o que aconteceu? E que me chamou a atenção? Caiu a energia da casa, tá? Agora, vamos supor, se eu estivesse viajando, então um termostato que se quebra, né? O que não é muito comum acontecer, mas ele pode ter uma infiltração simplesmente. Então, se ele não for um equipamento de qualidade e houver uma infiltração, né, entrar água ali, da mesma forma vai entrar em curto. E se você tiver um protetor de surto, né, um DR, que aliás é ideal que todo mundo tenha, né, até por segurança, né, da família, da casa, ele vai desligar, né, o relógio, vai desligar o quadro elétrico. Né? Então eu estou viajando, vamos supor que eu saio para viajar 4 dias e aconteceu essa infiltração ali no termostato, né, ele vai desligar a energia da casa e aí o aquário vai ficar 4 dias sem energia. Por isso, né, é importante a gente pensar na qualidade do equipamento que a gente coloca. Né? Todo equipamento elétrico ele está sujeito a isso. Né? Aconteceu com o termostato, mas poderia acontecer com uma bomba, né? com qualquer outro equipamento elétrico que esteja submerso dentro da água. Mas o termostato, né, talvez até pela constituição dele, né, e por essa questão de trabalhar com aquecimento, né, com essa mudança de temperatura, se ele não for muito bem vedado, pode acontecer esse problema. No meu caso foi uma fatalidade, ele trincou, né? A gente acredita que seja um defeito de fabricação, né? Quer dizer, certamente foi, né? O fabricante inclusive trocou, eu enviei, eles trocaram. Mas de qualquer forma é sempre bom a gente dar uma conferida, né? Principalmente nos aquecedores, quando estiver entrando no inverno, que é a hora que eles vão começar a funcionar, a gente dá uma olhada na vedação deles, né, ver como é que tá, se mexer aqui no fio, se a gente não observa aqui que pode estar entrando água, observar dentro, né, se a gente percebe muita umidade, é sempre bom, tá? Então esse foi um problema que aconteceu. Bom, aí continuando essa longa história, né, assim, foram várias aventuras aí com os aquecedores
nesse inverno, né? Eu falei para vocês, né, que eu já estava coloquei 2 termostatos e eles são diferentes, né? Então eu estou com esse termostato aqui. Esse termostato ele tem 300 watts, ele tem um controle eletrônico, né, digital. Você programa aqui a temperatura, então ele é um mais tecnológicozinho assim, e você programa aqui a temperatura que você quer, que você escolheu, né, para manter teu aquário, e ele mantém, né, e você tem aqui um visorzinho. E aí eu comprei um outro termostato de 300 watts também. Percebam que eles são de tamanhos diferentes, né? Aí fala, pô, mas os dois são de 300 watts? São. Esse aqui é mais fino, né? Ele tem aqui, a constituição, né, a tecnologia deles, tirando essa questão eletrônica, é a mesma, né? Então tem uma resistência aqui, né? E esse também tem uma resistência. Na verdade, isso aqui é uma capa, né? Mas vocês percebem que ele é mais grosso que esse, né? Então, por ele ser mais grosso, ele tem mais filamentos aqui, né? O outro é diferente, a constituição, mas filamento, mesma coisa. Bom, o fato é que ambos são de 300 watts, né? Daí qual foi a minha surpresa, né? Então nós temos aqui 2 termostatos, né, de 300 watts. Então tá aqui o fabricante informando que tem 300 watts, né? E o Apex ele controla, além de controlar, né, a temperatura, então ele liga e desliga e tal, ele tem uma das suas funções é informar o consumo, né, da tomada onde o equipamento está ligado. O que eu percebi? Esse termostato aqui, que o fabricante informa que tem 300 watts, quando ligado aparecia naquela tomada que ele estava ligado no Apex 290 watts. Bom, 290 watts, né, está muito próximo, pode ter uma margem de erro, né, do próprio Apex, né, uma diferença e uma perda, mas o fato é que 290 watts, 300 watts é absolutamente compatível. Só que este aqui, né, que a propaganda informa que tem uma tecnologia diferente, por isso ele é menor e tudo mais, no Apex marcava 170 watts. E aí o que acontece? Eu não tenho como saber, né, a eficiência deles, porque ambos estão no SAMP ali, aquecendo a água. O fato é que a água estava se mantendo, o aquário estava se mantendo a 25 graus, 25,5, lá que foi o que eu estabeleci, bonitinho, né? Só que 2 termostatos, os 2 de 300 watts, um consome 290 e o outro consome 170. Aí eu fiquei pensando, será, né, que esse aqui tem uma tecnologia tão revolucionária, né, que ele funciona equivalente a um de 300 watts, né, mesmo consumindo bem menos, né, consumindo aí dos 170 watts? Eu peguei e resolvi fazer então o teste que nós vamos ver a seguir, tá? Porque no aquário, enfim, mantinha a temperatura, né? E eu falei, bom, se esse aqui de fato tem a mesma eficiência este aqui consumindo 170 watts, embora declare 300, né? Então ele não é de 300 watts, isso é fato, mas de repente ele pode, né, por conta dessa tecnologia que eles dizem ser diferente, pode ser tão eficiente quanto este, que ele é mais moderno, né? Assim, tecnologicamente ele é mais evoluído, ele tem um controle digital, informa a temperatura e tudo mais, mas o que vale na prática é a eficiência. Então é isso que nós vamos ver nesse teste agora. Vamos lá? Bom, então vamos começar aqui com um dos termostatos de 300 watts. Eu vou medir a temperatura da água, medir com esse teste de salinidade aqui, mas ele tem um termômetro digital, então facilita. Olha, tá aqui 20,9. Vamos começar. Ligar o cronômetro aqui e ligar o aquecedor. Termostato, né? Pronto. Ligou. Vamos ligar aqui o cronômetro. Convém a gente agitar um pouco a água aqui, né? Tô com o nosso amigo aqui, o Crocodilo,
que vai ajudar a gente a marcar a temperatura. Isso aqui eu roubei da banheira do meu filho. Deixar a mãe ver isso. Vamos lá. 46 segundos. Aí eu vou fazendo medições a cada 1 minuto. Pra gente acompanhar. Vocês estão vendo que o termostato, uma parte dele está ficando fora da água, mas aqui não é onde está a resistência. Na verdade, ele é construído para trabalhar submerso ou até essa parte aqui, né? Mas a resistência fica aqui embaixo, então não tem tanto problema, né? Tanto que está frio aqui o vidro. Vamos lá, vamos ver se já começou a subir alguma coisa. Subiu um pouquinho, né? Estamos com 1 minuto e 43. Vamos lá, vamos ver. Agitando aqui um pouco a água. Não sei se vai dar certo essa minha ideia do jacaré aqui, porque ele começa a marcar a temperatura a partir de 34. E esse termostato, o máximo que ele chega, pelo menos na programação, são 33 graus. Mas, talvez... Bom, pessoal, então vamos dar uma acelerada no vídeo e a gente vê então quanto tempo a gente vai levar para chegar nos 28 graus. Estamos a 27,8. Ele já está marcando 26. 27,7. Agora está dando uma acelerada. 28 com 10,55. Vamos parar. Bom, agora estamos aqui com o outro aquecedor, 300 watts também, né? O balde ficou um pouquinho quente, né? Aí eu dei uma esfriada na água para chegar na mesma temperatura, acho que era 20,5, né? Então estamos aqui, uma diferença de 1/10, 20,6. Vamos preparar aqui o cronômetro e ligar o aquecedor. Vamos lá. Então, aquecedor ligado, luz acesa. Vamos iniciar aqui a contagem. Esse aqui, por ser menor, né, ele está praticamente todo submerso. Lembrando então, esse aquecedor, esse termostato, ele tem uma concepção diferente, né? Em tamanho ele é bem menor do que o outro, né? Mas ambos são de 300 watts e a diferença é que esse aqui ele tem uma bitola maior, né? O outro é mais fino, né? Esse aqui é mais grosso. Então
é como se a gente tivesse a mesma quantidade ou uma quantidade próxima de filamentos, né? Porque você tem mais filamentos nesse aqui, um comprimento maior de filamento, vamos dizer assim, do que o outro, que é mais fino e mais comprido, né? Mas, assim, na prática o que eu estou seguindo é o que o fabricante diz, né? Ambos são de 300 watts. E nós tivemos aquela situação no aquário, né? Que a gente viu que nós tínhamos um consumo diferente de energia de ambos os termostatos de 300 watts, né? Um com 170, esse aqui com 170 watts mais ou menos, e o outro com 290, 292, muito próximo de 300 watts. Vamos lá, já estamos com 1 minuto e 40, fazer uma primeira medição. De repente a gente pode ter uma baita de uma surpresa, né? Porque no aquário eu não tinha como conferir, né, qual era a eficiência de cada um dos termostatos. A única coisa que eu consegui observar foi consumo de energia, né? Então, enquanto um consumia 290, 291, esse aqui, o outro, né? E esse aqui 170, nessa faixa. Agora, fazendo esse teste, a gente vai identificar se esse consumo diferente vai impactar no resultado. A minha expectativa, e dentro do meu pouco conhecimento de energia, de elétrica, né, de física e tal, eu suspeito que esse aqui vai demorar mais para aquecer a água, mas vamos ver, né? Nós chegamos lá, o outro então nós paramos com 28 graus, 10 minutos e 10h35 ou 10h55, não me lembro, vamos ver depois no vídeo. Ligado. Lembrando, né? A maioria dos aquaristas sabe disso, mas esses equipamentos não podem trabalhar ligados fora d'água, né? Geralmente, o fabricante indica o quanto ele deve ou pode ficar submerso, né? Este aqui, por exemplo, ele pode ficar desta forma, né? Só com o controle fora d'água ou totalmente submerso, né? Os bons termostatos têm que ter uma vedação perfeita, né? Ele tem que ser feito para trabalhar totalmente submerso. 7 minutos e meio. Vamos lá, vamos ver como estamos. Eu acredito que a gente não chegue aos 28 no mesmo tempo que o outro. Lembrando, né, ambos 300 watts. Embora esse seja menor, mas ele é um termostato mais grosso, e aí o fabricante informa, né, que ele tem 300 watts, está aqui na etiqueta. A temperatura subiu, mas certamente a gente não vai chegar nos 28 graus ao mesmo tempo. Então, se foi 10h55, olha aqui, ó, nós estamos em 25 graus, 3 graus 24,9, 3 graus abaixo ainda
em relação ao outro termostato de 300 watts. Por enquanto, dá para a gente dizer que esse aqui levou, né, até agora quase 50% do tempo que o outro termostato levou para subir a temperatura perto dos 28. O outro chegou a 28, né? Estamos em 27, vamos ver aqui. Eu vou chegar nos 28, se ele aguentar, né? Tá ligado ainda, não desligou. Eu coloquei ele na temperatura máxima. Eu não sei qual é a temperatura máxima, que não dá para ver. Esse é um painelzinho ruim aqui. 33 também. É isso aí. 33 graus. Como o outro. A água agora está ficando morninha. Vamos lá. Vou acompanhar a temperatura, porque acho que agora a gente está quase chegando. Chegamos aqui, aliás passamos, né? Nossa! Então, 16... Olha que interessante como agora ele está subindo, né? Vou até manter aqui. Ele estava próximo do... Deixa eu agitar aqui. Então vamos dizer que chegamos nos 28. Eu estava com ele muito próximo do termostato, ele estava captando água quente ali. Ó, 28.2. Vamos dizer que a gente chegou a 28 com 16 segundos. Né? Ok? Vou desligar aqui e vamos fazer umas contas. Bom, para a gente finalizar, estamos aqui, né, com os dois termostatos de 300 watts, já esfriaram. E aqui eu fiz umas anotações. Então nós tivemos aqui o primeiro termostato 300 watts, que no nosso controlador acusava 290, né, de consumo. A gente tem uma eficiência de 96% do que é declarado. Vamos considerar que possa haver uma perda, até uma margem de erro do próprio controlador lá, né, do Apex. E aí aqui nós temos 300 watts, 170 watts, né, que era o consumo, também considerando essa margem de erro. Mas de qualquer forma a gente tem que, pelo menos na medição, nós temos que um tem uma eficiência aí de 96% do que é informado pelo fabricante e o outro 57%. Em relação ao tempo, né, nós tivemos que o primeiro ele elevou a água de 20,5, né, que foi que a gente começou, a 28 graus em 10 minutos e 55 segundos, e o segundo levou aproximadamente 16 segundos. Né, e fazendo aqui uma conta aproximada, 50% a mais, né, do tempo. Ou seja, ele tem uma eficiência quase 50% menor, né, e leva 50% a mais do tempo. Ou seja, a conta bateu, né? A minha expectativa acabou, né, se concretizando, e aí a gente só pode, né, considerar que nem sempre aquilo que a gente acha que está comprando é aquilo que a gente de fato está levando, né? Nem sempre o que os fabricantes, vendedores, importadores, distribuidores estão nos dizendo, né, que o produto deles faz, é o que de fato faz. Esse aqui aquece? Aquece, ele tem um tamanho compacto, né, ele aparentemente esse sistema aqui funciona, né, de controle e tal, não tem aí essa parte digital, eletrônica que esse outro aqui tem. Ele custa menos, tá? De fato ele custa menos, sei que talvez metade do preço do outro, mas aí a gente está pagando talvez um pouco metade, um pouco
pouquinho mais da metade do preço do outro, mas a gente está levando um aquecedor de 300 que não tem 300 watts, né? Na verdade ele tem aí, sei lá, 170, 180 ou qualquer coisa assim. Por isso que é sempre bom a gente ter uma referência, né, ter uma ideia do que de fato a gente está comprando, para que a gente não crie aí falsas expectativas. Valeu? Então assim, a ideia foi, né, dar esse apanhado geral sobre essa questão de termostatos, né, de aquecedores, contar para vocês essas coisas que aconteceram aqui comigo, né, e que sempre podem valer de alerta aí para outros aquaristas. Falou? Grande abraço aí para todos e cuidem dos aquecedores dos aquários de vocês. A gente já está, né, hoje nós estamos aqui terminando o mês de agosto, né, entrando aí já no mês de setembro, pelo menos no sul e sudeste e um pouco do centro-oeste aí a gente já começa a sair do inverno, já começa a aquecer, mas isso aqui vai acontecer todo ano, né? A gente tem que se precaver sempre, porque a gente pode perder o nosso aquário, uma bobeada dessa. Valeu, grande abraço.